Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha a segundona aí, a gente começando mais um Café com Luffy aqui nesse canal maravilhoso onde a gente fala mesmo, só toma café quem quer, ou seja, a galera que tá afim de realmente despertar o melhor que a gente tem dentro da gente, né? Assim que a gente chega lá. E hoje eu quero falar um assunto muito legal com vocês que o pessoal pediu ali no pré-café, que vocês vão gostar muito, sobre constância. Fazer as coisas com persistência e constância para dar certo. Vamos lá? Peça para que você realmente compreenda as coisas que a gente está falando, para que realmente faça sentido para você. O que tem que fazer sentido para você, às vezes é diferente que vai fazer sentido para outra pessoa. Por isso você tem que pedir o que faça sentido para você, tá? Vamos lá. O nosso sininho maravilhoso, lindo e gostoso. O nosso fofucho, linducho sininho tá chegando. Deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Hoje, ali no pré-café, que foi incrível. A gente falou de tanta coisa, a gente fez a nossa meditação. Hoje teve uma meditação, nossa, que eu fiquei mexido. Tanto é que eu demorei entre o pré-café e agora ainda demorei um tempinho, porque eu tava assimilando, deixando entrar toda essa meditação maravilhosa do encontro da gente com a gente mesmo. Agora, lá na turma, o pessoal pediu para a gente falar sobre constância, persistência, permanência na história de realizar as coisas que a gente está fazendo, né? Eu tenho bastante experiência para te falar sobre isso, tá? Porque, na verdade, o YouTube é um grande exemplo de que só acontece se você tiver constância. Então eu vou te dar um exemplo aqui do YouTube, mas ele pode ser aplicado com várias coisas. Qualquer coisa que a gente for fazer, eu me lembro uma vez quando eu era pequeno, porque os meus pais, a gente se mudava muito de cidade, devido ao trabalho do meu pai. Então a gente tinha assim, mais ou menos, passava 2 anos numa cidade, depois era transferido para uma outra, aí a gente ia para essa outra, e não sei o que. Então tinha muito essa coisa de mudança. E uma vez o meu pai estava falando que muito do não conseguir acumular patrimônio é justamente por essa mudança constante, direta, né? E que se a gente quisesse fazer uma história, era muito bom você fixar numa cidade. E aí naquela cidade você conhece mais pessoas, você tem história dentro daquela cidade, você tem histórico, né, dentro daquela cidade, você tem as coisas que você vai construindo ali, né? Porque você vai fazendo aos poucos ali dentro daquele lugar. Então a constância de trabalho, por exemplo, é muito importante, de trabalho, de projeto, de ideias ou de relacionamento, qualquer coisa que você vai estar fazendo, você vai regando. É como uma planta, um jardim. Você sempre tem que regar, adubar, regar, adubar, regar, adubar. E tem determinado momento que você fala, ai gente, não vai dar, sabe? Ai, chega, porque não vai dar, e não sei o que, não sei o que lá, porque eu já tentei de tudo. Mas aí o que você tem que fazer pelo próprio conhecimento das pessoas que têm mais sabedoria, que já falaram pra gente? Continua, continua, continua. É a constância que traz resultado. É a constância, a permanência. Não é a permanência de ficar parado, mas a permanente consistência de realizar constantemente. A permanente consistência de realizar constantemente, ou permanentemente, ou sempre. Então isso é muito importante. Quando você está realizando alguma coisa, você muitas vezes vai querer desistir. Você vai querer, porque você não vai ver resultados. Você imagina que quando a gente começa o YouTube, por exemplo, nossa, minha filha, eu me lembro de encontrar com pessoas que estavam começando mais ou menos na mesma época que eu, que estavam assim bombando, estavam lá na frente com um monte de seguidores e eu nada. Eu falava, gente, mas por que será o conteúdo é tão legal? Olha exatamente o que eu faço hoje. E aí aquele povo tudo bombando e subindo e todo mundo, não sei o que, não sei o que lá. Eu falava, gente, mas o que eu tô fazendo de tão errado? Será que é minha cara? O que tá acontecendo aqui, gente? Não sei o que, não sei o que. Aí eu lembro que uma vez eu fui num evento, encontrei com um desse e falei assim, eu acho que eu nem vou continuar muito não, porque, o negócio não dá certo. Ele falou, não, calma, daqui a pouco você vai ver que o YouTube começa a te mostrar mais, quando vai chegando nos números maiores e tal.
E aí eu continuei. Então, assim, mesmo quando eu vou viajar e vou ficar não sei quantos dias fora, eu deixo gravado, editado, pronto para entrar no ar. Por quê? Porque por mais que eu esteja de férias, o canal não precisa estar de férias. Né? Eu fiz as primeiras férias que eu tive agora, foi agora recentemente que eu fiz umas férias aqui durante até a pandemia, porque eu tava cansado mesmo, eu falei, não consigo nem gravar mais, assim, para fazer. Mas ao contrário, não, existe uma constância. Então, assim, o que acontece? Quando você se sente cansado, desanimado, achando que nada vai dar certo, você tem que pegar esse conjunto, esse combo de desânimo e entender que este combo de desânimo faz parte do sucesso. O combo do desânimo é parte da escadinha do sucesso. Só que você tem que continuar, até que vai despertar as pessoas que têm que despertar, até que você vai, de repente, ter uma ideia no meio daquele caminho que você jamais teria aquela ideia, inclusive de mudança de curso, se você não estivesse percorrendo o caminho. Porque a sensação de você dizer para você mesmo, para sua mente, que desisti, abandonei, joguei a toalha, é uma. A outra coisa é insistir, porque eu insistia tanto, de repente eu acabei encontrando com fulano, ou encontrei não sei o que, eu tive aquela ideia, ou juntei uma coisa que eu fiz aqui, ou peguei uma experiência que hoje me ajuda a não fazer isso, ou fazer aquilo. Ou seja, a constância, quando você continua fazendo, ela só te leva ao aprimoramento. Então, a constância, ela pode não te levar ao sucesso que você quer, mas ela te faz aprimorar e talvez até encontrar um outro sucesso diferente, mas que você só conseguiria depois de tanto tentar e acumular experiências. Porque quando a gente chega para nossa mente, nosso cérebro fala, existe isso, vou largar esse trem para lá. Essa sensação do vou largar esse trem pra lá é diferente de você falar, eu tô tentando e eu acho que eu vou mudar o curso pra cá, porque isso aqui me ensinou isso e aquilo e eu vou fazer não sei o que daquele jeito ali. Às vezes no relacionamento também, você vai constantemente fazendo a sua parte, vai constantemente fazendo as outras coisas e você vai vendo que tudo vai mostrar pra você o caminho certo que você tem que ir. Tudo. Então, realmente, quando me pediram ali para falar da constância, eu falei, nossa, eu sei falar muito disso, porque a gente passa por vários momentos de desistência. Eu tive uma vez que eu trabalhava no estúdio com um amigo meu, de fotografia, a gente meio que era sócio, 50-50 nesse estúdio aí. E aí a gente, lá no estúdio, não sei o que lá, e aí eu falei pra ele, cara, eu tô muito desanimado, sabe? Nossa, que saco, não aguento mais, tem nada a ver comigo, essas fotos dessas coisas aí, essas casas que tem nada a ver comigo, não sei o que, eu acho que eu vou desistir, eu não tô feliz com esse negócio de fotografia. Ele falou, calma, não sei o que. Passou o fim de semana, eu apareci com Life by Love. É verdade. A constância de você saber, eu não vou largar, eu vou continuar, eu só não sei o que. A hora que você não está, de repente, nessa direção, mas você encontra uma outra direção. Ou seja, se eu não estivesse fotografando casas que eu achava perfeita demais para o meu gosto, eu não tinha sacado a ideia de que eu gostava de fotografar casa. E aí, fazendo casa que eu gostava de fazer, eu acabei encontrando o jeito meu de fazer, mas eu não teria esse jeito meu de fazer se eu tivesse desistido. Se eu tivesse, agora eu vou fazer moda, eu vou fazer só comida, eu vou fazer só fotografia aquática. Sei lá, era outra coisa, entendeu? Mas se eu estava fazendo ali uma coisa que eu não era completamente ainda satisfeito, mas eu estava constante, fazendo o melhor que eu podia, desenvolvendo, estudando, aprendendo, fazendo melhor, chegaria o momento que toda aquela informação e conhecimento que eu adquiri, ela me reúne para me mostrar o próximo caminho. Então, se você não sabe o caminho hoje ainda, você está com vontade de desistir, não desista. Siga constantemente, porque todo esse conhecimento acumulado vai te mostrar ou para continuar ou para achar o outro ponto, que você só acha se você estiver no caminho, percorrendo, arrasando, se dedicando. Não existe resultado sem dedicação constante. Eu quero saber se faz sentido para vocês e quero saber como anda, se você já tem o seu livro Espiral de Mudanças. Ele tem o link aqui embaixo. Esse livro eu estou recebendo cada mensagem maravilhosa. Inclusive, se você já comprou, corre lá na Amazon para escrever um comentário, dar uma nota. Tem umas estrelinhas lá para você dar nota. E eu quero saber o que você achou para a gente poder compartilhar coisas boas. Isso aqui foi o maior exemplo de constância. Olha quanto tempo eu esperei para que lançasse ele. Melhor
conhecimento que eu tinha para poder mostrar para você. Eu tive que acreditar constantemente que daria certo, e tá na minha mão e pode estar na sua também. Tá bom? Bom dia para vocês, gente! Uau!